Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos falar o assunto, né, que nós vamos compreender nesse dia é sobre calúnia. E eu trouxe aqui a luz do jurídico, né, da jurisprudência, o que é a palavra calúnia. É uma acusação falsa que fere a honra ou a reputação. Então, é uma acusação falsa, fere a honra ou a reputação de uma pessoa. É uma mentira, é uma invenção, é um embuste. Qual a diferença entre calúnia e mentira? Calúnia é o que ocorre quando alguém atribui de forma mentirosa um crime ou ato criminoso a outra pessoa. A calúnia parte da mentira sobre o ato de alguém. Não existe calúnia sem mentira sobre este ato. Dizer que alguém cometeu um crime sem que este alguém tenha de fato feito isso é um crime de calúnia. Bom, nas Sagradas Escrituras nós temos especificamente um mandamento falando sobre calúnia. Aí você vai pensar, mas eu não me lembro que mandamento é esse. É o 9º mandamento ou a 9ª palavra. Vamos ver? Está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 7. Verso 20, na verdade, né? Em outras versões, vamos pegar aqui a King James, 1611, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós lemos, né, que o que é o pecado da calúnia, né? Recém nós lemos. E aqui no verso 20 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. De forma bem sábia, a versão da Bíblia, a Mensagem, coloca assim: nada de caluniar o próximo, tá? Eu sempre falo aqui que as Sagradas Escrituras de Bereshit, Gênesis, a Revelação, Apocalipse, nos dá um spoiler do reino celestial. Então, assim na terra como é no céu. É essa compreensão que nós temos que ter. Lá no céu, lá na pré-existência, quando estávamos lá, nós acabamos por quebrar os mandamentos. Sim, nós quebramos. O fato de Moisés, né, ali no capítulo 32 de Êxodo, chegar e ver aquela idolatria do povo, o que ele fez? Atirou as 2 tábuas dos mandamentos, das 10 palavras que ele tinha recebido, ele atirou no chão. Dando a mensagem: vocês quebraram os mandamentos, tá? Então, cada um dos mandamentos foi quebrado. Qual é o primeiro mandamento? Não é o assunto aqui, mas eu preciso falar disso com vocês. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou Yahweh, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui ele está dizendo: eu sou o Criador, eu sou o Altíssimo, eu sou o Todo-Poderoso, não há outro além de mim. Por quê? Porque nós já estávamos colocando em xeque, duvidando disso. Não terás outros deuses diante de mim. O que aconteceu quando Moisés traz nas suas mãos, feliz da vida, as 2 tábuas escritas pelo dedo de Yahweh? Quando ele vê aquele povo ali já sacrificando a um bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas no chão. Um pouco antes de Moisés ficar lá os 40 dias lá, recebendo essas palavras, foi dito, né, no capítulo 32, vamos voltar ali para Êxodo, no capítulo antes do 32, capítulo 21, se não estou enganada, antes ainda. Aqui no capítulo 20 nós temos as 10 palavras novamente, tá?
Então, ele dá todas as leis. Deixa eu ver se é no 19 aqui, irmãos. Bom, vocês lembram, né, que o Todo-Poderoso falou com Moisés no Monte Sinai, falou ali com o povo, houve toda aquela manifestação de glória, né, de poder ali no Monte Sinai. O povo temeu, né, o povo ficou com muito medo, tá, e pediu para que somente Moisés falasse com o Todo-Poderoso, somente ele falasse, né? Eles não estavam dando esta procuração para Moisés, para que ele falasse com o Todo-Poderoso e que eles não, né? Somente iriam obedecer, né? Então, aqui diz assim, ó, eles disseram a Moisés, capítulo 20, verso 19, fala tu conosco e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, pois Deus, o Todo-Poderoso, veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que falei a voz do céu, não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares a tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Então, o Altíssimo, né, ele sabe que por natureza nós somos idólatras. Somos idólatras, tanto é que ele dá esta ordem, não fazer imagens, né, de nenhum tipo. Então, vamos voltar lá para Deuteronômio. Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há acima no céu, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente ao que tomar o seu nome em vão. Então, nós colocamos em xeque a soberania do Todo-Poderoso, nós colocamos em xeque a questão, na verdade, em xeque não, nós idolatramos, nós tomamos o nome de Yahweh em vão, né? Aqui o quarto mandamento, guardarás o dia do Shabat para o santificar, como o Senhor teu Deus te ordenou. Nós quebramos o Shabat. Chegou um momento que nós colocamos em xeque a questão do Shabat. Porque nós temos que entender, irmãos, que Satanás, ele queria implantar um governo democrático, entre aspas. Sabe? Tipo, a democracia por si próprio, já né? Kratia, é o governo de demônios, né? Governo demoníaco, tá? Então não tem nada de, nós estamos numa democracia. Até que ponto? Não estou falando aqui que tem que ser um comunismo ou algo assim, irmãos. Entendam, tá? As coisas foram deturpadas, certo? Então, o que era essa democracia que Satanás queria implantar? Cada um faça o que bem entender. Não é a lei da nova era, faça aquilo que te deixa feliz. E se te deixa feliz, tá bom, tá ok. O que importa é você, é o antropocentrismo, o homem no centro e não o todo-poderoso no centro. Só que, num primeiro momento, esse é o discurso,
Esse era o discurso de Satanás. Só que todo o governante, que ele é um ditador, ele a princípio ele se mostra bom. A princípio ele se mostra benigno. Assim o anticristo agirá. Num primeiro momento ele vai ser aquela pessoa boníssima, popular, uma pessoa que quer liberdade de expressão. E já temos alguém com esse discurso entre nós, tá? Então, assim, esse porque ele é o pai da mentira. Foi dessa forma que ele enganou, Satanás enganou a Eva, né? Certamente não morrereis. Esse sempre foi o discurso dele, né? Fiquem tranquilos. Este que se diz o detentor de todo o poder, ele é como que eu vou usar a expressão que ele pode ter usado? Ele é um ditador. Ele faz aquela psicologia reversa, sabe? Esse é o nome. Ele é um ditador, ele quer impor as regras dele. Essas regras são pesadas demais para nós. Essas regras, não, nós somos como escravos dele. Eu estou fazendo aqui um discurso assim, imaginário. Então, com relação ao Shabat, nós quebramos o Shabat, porque hoje a grande resistência as pessoas guardarem o Shabat. Eu não estou falando de sábado, eu estou falando de Shabat, tá? Esse também é um engano. Calendário gregoriano, irmãos, estudem. Calendário gregoriano, quem que fez este calendário, tá? Aí vocês vão compreender, eu tenho vídeo sobre isso. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. O 7º dia é o dia do Shabat, do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu, nem teu filho, tua filha, teu servo, serva, boi, jumento. Um pai, eu vou chamar de pai, que é isso que ele é para mim, que tá dando aqui um dia de descanso, para que até os servos descansem, que os animais descansem. De forma alguma é alguém ditatorial, tá? Mas a lavagem cerebral já estava feita. Então nós quebramos, tá? Depois, honrarás a teu pai e tua mãe. Que pai e mãe é esse, irmãos? Primeiro, assim na terra como no céu. O céu sempre é o parâmetro primeiro nosso, tá? Então nós não honramos ao nosso pai e à nossa mãe celestial. Se você acha que nós só temos um pai, por que o Todo-Poderoso criou uma família onde tem um pai, uma mãe e os filhos? Porque no céu existe um pai e uma mãe e os filhos. Então nós não honramos lá no céu a este pai e essa mãe. Nós quebramos esse mandamento também. Não assassinarás. Quebramos esse mandamento. Não cometerás adultério, quebramos. Não furtarás, quebramos. Não dirás falso testemunho com o teu próximo, ou seja, não caluniará o teu próximo. Quem foi o primeiro a ser caluniado aqui, irmãos? Quem foi o primeiro a ser caluniado? A não ser o Todo-Poderoso. É como eu disse no outro vídeo. Teve o grupo dos que caluniaram ao Todo-Poderoso, isso é, blasfemaram, tá? Caluniaram a Ruach HaKodesh, blasfemaram. Nós ainda tivemos a chance, né, de reconciliação através de Yahushua, porque nós não chegamos ao ponto de blasfemar, tá? Nós não chegamos ao ponto. Nós podemos ter feito um falso testemunho contra outros seres celestiais, mas nós não colocamos em xeque, né, a questão do Pai ali totalmente numa questão de blasfêmia contra, né? Nós não o honramos, mas não chegamos a blasfemar. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, cobiçamos. Não desejarás a casa do teu próximo. Então todos esses mandamentos foram quebrados lá no céu. O ato de Moisés quebrar representa isso. Foi quebrado, tá? E aí, pela infinita misericórdia, a infinita misericórdia
né, e pela intercessão de Moisés, que sempre prefigura o Machia e a Yahushua. Então, o Machia e a Yahushua intercedeu por nós junto ao Pai, intercedeu, tá? E eu creio que a Ruach HaKodesh, como mãe, eu sei como é que funciona, tá? A Ruach HaKodesh, a nossa mãe querida, intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis, para que o Pai nos desse mais uma chance. E foi dada mais esta chance, tá? Então, ali, né, depois ele vai novamente, sobe ao monte e acontece que ele recebe novamente as 10 palavras, tá? Bom, mas o foco principal aqui é com relação à calúnia. Então, a questão da calúnia que é um falso, é uma falsa acusação, é falso, é mentira, tá? Eu não tô falando algo verdadeiro, tá? Quando eu tô falando algo verdadeiro, eu já tô errando, porque eu não tenho esse direito de estar difamando uma pessoa, né? Entende? Então, a calúnia é algo falso. Aquela pessoa não cometeu aquilo ali. Eu estou falsificando uma informação. Lá no livro de Mateus, vamos para o livro de Mateus. Mateus no capítulo 12, no verso 35. Aqui diz assim: o homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras tu serás justificado e por tuas palavras tu serás condenado. Irmãos, isso é muito sério, tá? É muito sério. Ou as minhas palavras vão me justificar no grande dia do juízo, ou as minhas palavras vão me condenar. Deixa eu colocar aqui na versão da Bíblia a mensagem. Aqui ele estava, como sempre, né, em questão com os fariseus, né? Satanás contra Satanás. Eu quero ler para vocês. Verso 22, 12 e 22. Logo depois, um pobre coitado, afligido por demônios, cego e surdo, foi trazido à presença dele. E Yahushua o curou, dando-lhe visão e audição. O povo que viu isso ficou impressionado. Esse tem de ser o filho de Davi. Então, esse era o título do Mashiach esperado, né? Do Messias esperado, o filho de Davi. Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo e disseram, né? É magia negra. Veja bem, disseram que Yahushua estava praticando magia negra. Ele tirou algum truque diabólico da manga. E Yahushua contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa, Satanás não irá se destruir. Se vocês me caluniam afirmando que sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então com certeza o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar os seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Isso é guerra e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, porque veja bem, irmãos, há muita questão aqui que as pessoas não compreendem.
Yahushua está dizendo que se caluniarem ele, tem perdão ainda. Mas ele agia sobre o poder da Ruach HaKodesh. A Ruach HaKodesh habitando em Yahushua, né, agindo por intermédio de Yahushua. A minha compreensão, irmãos, o meu entendimento é que sim, blasfemaram contra a Ruach HaKodesh. Porque qualquer um que faz obras em nome de Yahushua, vamos dizer hoje em dia, tá? A gente só faz estas obras porque a Ruach HaKodesh está conosco. E que é essa dinamite de poder, essa dunamis no grego, né? Essa explosão de poder que vem da Ruach HaKodesh. Então, se eles caluniaram a Yahushua, eles já estão condenados, irmãos. Não há perdão para esses fariseus, porque quem habita em Yahushua é a Ruach HaKodesh, que também habita em todo aquele que crê em Yahushua, tá? Então não tem como separar isso. Porque depois, eu não sei se foi uma tradução ou uma má interpretação, que ele diz: todo o pecado cometido contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que pecar contra o Ruach HaKodesh não terá perdão nem por 1000 anos ou 1.000.000 de anos, enfim. O que eu compreendo desse Filho do Homem é nós, não está dizendo que a blasfêmia contra Yahushua será perdoado, porque ele agia sobre o poder da Ruach HaKodesh. Lembra quando ele foi batizado no Jordão, que ele recebeu a Ruach HaKodesh, esse poder, esse dinamite de poder sobre ele? Então, blasfemaram sim, irmãos, caluniaram, blasfemaram, tá? Continuando. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis, mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. Eu sempre falo aqui que nós somos comparados a árvores. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que diz, já que são tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa: cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Isso é muito sério, irmãos, tá? Já falei no vídeo passado sobre Miriam e Arão, tá? Que caluniaram a Moisés. No episódio de Números 12, eu não vou ler para o vídeo não ficar tão extenso, irmãos, mas a gente já viu, já li inclusive no vídeo passado, que Miriam e Arão colocaram em xeque, né, a questão, né, do por que somente ali Moisés poderia estar à frente daquele povo, ou seria ali como um intermediário, né, entre o Todo-Poderoso e o povo, tá? Então, até fiz um print que eu achei interessante, só um minuto. Diz assim: a calúnia e a injúria, não raro, são associadas com a rebelião contra Deus ou contra aqueles a quem ele constituiu ou designou devidamente para governar a congregação de seu povo, tá? Então, lá no livro de Levítico, se eu não estou enganado, não tem aqui, mas eu acho que é no livro de Levítico, no capítulo 19, verso 16, que diz, né, não andeis por aí espalhando calúnia entre o teu povo, tá? É a mesma coisa que a nona palavra que nós vimos, né? Não fazer falso testemunho contra o teu próximo. Deixa eu confirmar aqui se é Levítico mesmo. Levítico 19, 16. Não espalhem fofocas e boatos, não fiquem parados sem fazer nada quando a vida do seu vizinho estiver em perigo. Eu sou o Eterno. Deixa eu ver aqui em outra versão.
Não andarás para cima e para baixo como um mexeriqueiro entre o teu povo, não estarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém. Não será um divulgador de maledicências a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahweh. Na Bíblia hebraica Sefer, não andarás com mexericos entre o teu povo, né? Isso tudo diz respeito a calúnias, a mentiras, tá? Depois, irmãos, nós temos a questão da revolta de Corá, tá? Está no livro de Números, no capítulo 16. Interessante que tanto o fato de Miriam e Arão, quanto a revolta de Corá, estão no livro de Números, e próximo, né? A Miriam, capítulo 12 de Números, e a revolta de Corá, capítulo 16. Bom, aqui na revolta de Corá, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? Porque tem coisas aqui bem profundas, irmãos, bem profundas mesmo. Mas eu quero dizer que Corá colocou em dúvida a autoridade de Arão, né? Como sumo sacerdote. Porque Corá, Datã e Avirã e esses 250 homens aí, eles eram todos levitas, tá? Inclusive Moisés vai dizer depois, é pouca coisa para vocês serem levantados como pessoas para cuidar do santuário. Deixa eu ver se eu acho essa parte que ele fala isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, no Números 16, 9. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno e para estar diante da congregação para servi-la, né? Então, os filhos de Levi, né, eram os Gershonitas, os Catitas e os Meraritas, né? Eram essas três, né? Eles eram catitas, né? Ou coatitas, como eles eram responsáveis pelos os sacerdotes na hora do transporte do tabernáculo. Eles faziam toda a embalagem, vou chamar assim, né? Dos utensílios sagrados. Isso era feito pelos sacerdotes. Então era feita toda a embalagem, tudo conforme tinha que ser feito, e os catitas ou coatitas, eles não podiam nem olhar para esses utensílios, tão somente chegar e transportar, tá? Então é uma função de extrema importância. E mesmo assim eles estavam questionando isso, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Então é justamente aquilo que eu fiz o print aqui, que fala, né, da questão de que a calúnia é associada com a rebelião contra Deus ou contra aqueles a que ele constituiu ou designou. Então, Miriam e Arão contra Moisés, Corá contra Arão, Corá e todos os seus aliados, né, contra Arão, os fariseus contra Yahushua, tá? Então, pessoas que se colocaram contra os profetas. Então, tudo isso são calúnias, equiparado à blasfêmia, tá? Então, todo pecado que for cometido, por exemplo, uma calúnia contra Moisés, que foi o caso de Miriam, foi perdoada? Foi perdoada. A blasfêmia contra Moisés, um homem normal, um homem como eu e você, tá? Foi perdoada. A calúnia ali de Corá, nós vamos falar mais a seguinte, porque ele não caluniou a Arão. Ele não caluniou a Arão, tá? Foi mais profundo do que isso. Por exemplo, todos aqueles que caluniaram aos profetas, né, que blasfemaram contra os profetas, tinham chance de ser perdoados? Sim, tinham chance de ser perdoados. Mas a calúnia contra a Ruach HaKodesh, né, essa não tem perdão,
tá? Então, eu teria muitos outros versículos ainda, mas eu não quero que esse vídeo fique tão extenso. Então, eu quero fazer, no dia de amanhã, nós vamos fazer uma análise profunda do livro de Números, no capítulo 16, e nós vamos falar justamente sobre a revolta de Corá. Amém, irmãos? Em nome de Yahushua HaMashiach, eu desejo a todos um excelente dia diante da presença do Todo-Poderoso. Shalom.